Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o triunfo do Bahia contra o Vasco. Enfim, antes de qualquer coisa, tem só um avisinho, coisa rápida. Criei um grupo no Telegram, um canal no Telegram, né? Que é o Berg Tips. Eu vou mandar as minhas apostas lá, de graça, tá? Então quem quiser pode entrar. Se você achar que faz sentido a aposta que eu indicar lá, você pode fazer também. Se você achar que não faz sentido, é só não fazer, não tem problema. De qualquer forma, o link está aqui embaixo. A princípio, como eu estou começando por agora com esse negócio de criar canal no Telegram e tal, de apostas, é de graça. A partir do momento que tiver tendo um resultado muito bom nas apostas, provavelmente eu vou colocar de forma paga. Então, se você quiser, aproveita aí a oportunidade aí embaixo. Enfim, começando falando como é que foi o gol do Tassiano, né? O Tassiano, depois de um bate-rebate ali na área, aproveitou a sobra da bola, driblou a marcação, finalizou na ponta esquerda ali da área, né? Cortou para dentro, chutou rasteirinho e fez o gol do Bahia. Jogo muito movimentado, jogo que esses 3 pontos para o Bahia são de extrema importância. O Bahia começou muito mal o Brasileirão, né? Perdendo fora de casa para o Bragantino, depois perdendo em casa para o Botafogo. Então esses 3 pontos são fundamentais para a sequência do Campeonato do Bahia. Já o Vasco começou com uma expectativa muito alta, vencendo do Galo fora de casa. Aí empata com o Palmeiras, que não é um resultado ruim, mas depois de abrir 2-0, naturalmente se tem uma decepção. E agora já perde para o Bahia em casa. Então, enquanto o degrauzinho do Bahia tá subindo, o degrauzinho do Vasco tá descendo. Já começou uma descendente muito cedo na temporada, né? Em um certo momento do jogo chegou até a ser vaiado. Mas, enfim, é muito cedo para qualquer crítica em relação à tabela, né? De qualquer forma, o Vasco vacilou e o Bahia aproveitou. Principais destaques do Vasco, Léo Jardim, se não fosse ele, eram uns 3, 4 gols pelo menos do Bahia. Teve principalmente chances com o Arthur Salles, né, o atacante que entrou no segundo tempo. Teve ótimas oportunidades, o próprio Diego Rosa teve uma boa finalização. No geral, o Bahia foi muito mais perigoso, estava muito mais próximo do segundo gol do Bahia do que do primeiro do Vasco. Então, se ficou só 1-0, culpa do Léo Jardim, um dos melhores da partida. Segundo tempo, parecia que o Pumita jogou com cãibra o jogo inteiro no segundo tempo, sempre com, tipo, fazendo um esforço exagerado para conseguir fazer coisa básica, tipo, finalizar, cruzar, enfim, tecnicamente muito mal no segundo tempo. É, No geral, não tem nenhum grande destaque aqui do Vasco. Queria destacar negativamente o primeiro tempo do Alex Teixeira também. Teve muitas oportunidades e desperdiçou todas. Foi muito mal no primeiro tempo. Pedro Raul, eu achei que foi muito bem no primeiro tempo, criando boas oportunidades, fazendo a parede, fazendo finalização. Deu um ótimo passe para Alex Teixeira. Gostei do primeiro tempo do Pedro Raul. Segundo tempo abaixo. No geral, a maioria desse time do Vasco foi muito mal. Ainda entraram o Juan, né? O Juan que era do Santos, entrou muito mal também, esquecendo de como é que se dominava a bola. Né? Entrou muito mal. O Orelhano entrou muito bem pela ponta direita, é o futuro do Vasco, provavelmente. E eu acho que é questão de tempo para começar a virar titular, é porque o Peck está em uma fase muito boa. Não tem nem como pensar em tirar o Peck. Mas no momento que o Peck começar a estar numa descendente, se esse momento acontecer, tem um Orelhano que pode ser um ótimo substituto. O Eric Marcos entrou na ponta esquerda. Eu assisti no início do ano, né, alguns jogos do Vasco no Carioca e pessoalmente, inclusive, na Copa do Brasil contra o Trem e na goleada contra o Nova Iguaçu no Carioca. Gostei demais na época do futebol do Eric Marcos. Eu lembro de um gol que ele lança na área, o Pedro Raul escora e tem o gol do Jair. Mas não gostei da partida dele. Achei que forçou várias bolas jogando para a área, errou muita coisa besta. Não gostei da atuação dele. Entrou Carabarral, que era do Santos, né? Não sei de onde esse cara veio, mas entrou muito mal também. Não gosto do futebol dele. E o Rodrigo, tudo bem que é o cara da posição no meio de campo, mas o Vasco já estava perdendo quando o Rodrigo entrou e não faz sentido você estar perdendo em casa e colocar um primeiro volante de marcação. O Rodrigo é um bom marcador, um ótimo marcador, por sinal. Mas na hora de construir é muito limitado, cara. E várias vezes dava para perceber, ele dominava a bola, conduzia um pouquinho a mais, já dava para ouvir o chiado da torcida. E não é nem culpa dele.
É o estilo de jogo dele. O erro foi ter colocado ele nessa partida. Naturalmente o Vasco precisando atacar não faria sentido colocar um primeiro volante. Então quando tirou o Andrei, sei lá, colocava o Figueiredo, descia o Jair para primeiro volante, ou colocava o próprio Galarza, tem uma mobilidade um pouquinho maior, mas ter colocado o Rodrigo na reta final do jogo pesou demais. Faltou criatividade. Destaques do Bahia. Vitor Jacaré muito bem na partida, jogando como ala direito, mas tendo muita liberdade para subir e descer, jogou muito bem. Rezende muito bem também, o Canu muito bem também. Desses três, o que menos passa segurança, para mim pelo menos, é o David Duarte, pela capacidade com a bola no pé. Não gosto do futebol do Matheus Bahia, acho muito limitado, para mim tem que ser reserva desse time. E o Chaves, que entrou no lugar dele, entrou muito melhor, é porque o Bahia defende melhor. O Cauli, eu não conhecia antes do Bahia, mas estou me surpreendendo com o futebol desse cara. O Tassiano, é impressionante, está jogando muita bola. O Tassiano nasceu para jogar no Bahia. É impressionante. Tudo bem que no Grêmio ele não jogava com essa liberdade de ter uma proteção muito grande atrás e ter a liberdade de flutuar. Dava para perceber, principalmente no primeiro tempo, todo o esforço dele para fazer o jogo acontecer. Descia no zagueiro, tocava, se movimentava, dava opção. É o motorzinho que qualquer técnico gostaria de ter. Só que no Grêmio, ele jogava em tudo que é posição, menos nessa. Era raro os momentos que ele jogava de volante, quando jogava era primeiro volante, porque não tinha mais nenhuma opção. Jogou de ponta direita, jogou de ponta esquerda, jogou de centroavante, jogou de meia, segundo volante, volante, lateral direito. Só faltou ser goleiro, pô. Então acabou queimando muito ele. Mas o Tassiano com essa função de um segundo volante, como foi no jogo, em vários momentos pisando na área, ele é muito bom, porque é um cara que tem qualidade, né? E principalmente muita garra, muito esforço. Então é um cara que é o motorzinho que quase todo técnico tem. E o Bahia foi muito bem nas contratações, porque tem o Tassiano e tem um cara com características não iguais, mas semelhantes, que é o Iago Felipe. Cadê o Iago Felipe? Nem entrou, né? Cadê? Aqui, Iago Rocha. Entrou sim. Que são características parecidas. Enfim, o Ademir ficou um pouquinho apagado, o Everaldo não fez grandes coisas. O Chaves entrou muito bem, o Biel para mim tem que ser titular desse time. O Arthur Salles entrou muito mal, perdeu 2 gols que, pelo amor de Deus, cara, era para matar o jogo. O Bahia não tem nenhuma aflição no final do jogo e desperdiçou 2 grandes oportunidades. A primeira, tudo bem, que ele finaliza e o Léo Jardim tem muito mérito. A segunda, o cara tá dormindo, né? E naquela altura do jogo é para matar o jogo. Diego Rosa entrou muito bem, infelizmente não foi aproveitado no Grêmio. Gostava muito do futebol dele. E entrou no lugar do Tassiano, né? Entrou muito bem fazendo essa função de segundo volante, com liberdade para ir para ataque também. E o Iago Felipe, que nem eu tinha falado. Estatísticas: 15 finalizações do Vasco, sendo 6 no gol, 12 do Bahia, sendo 6 no gol. Posse de bola: 55% para o Vasco, 45% para o Bahia. Por que no segundo tempo o Vasco se lançou para o ataque? Porque no primeiro tempo foi muito pau a pau esses números. O Bahia em alguns momentos teve até mais a bola, né? Isso daí só aconteceu porque o Vasco teve que ter esse momento de pressão na reta final do jogo, né? Passes: 433 do Vasco, 357 do Bahia. Faltas: 19 do Vasco, sendo 1 cartão amarelo. 19 do Bahia, sendo 4 amarelos. 38 faltas no total, né? Tiveram 5 impedimentos, todos do Vasco. Escanteio: 7 para o Vasco, 6 para o Bahia. E, enfim, naturalmente o Bahia tinha aberto 3-0 em escanteios. Eu pensei em apostar, mas não apostei, falando nisso do Berg Tips, né? Eu pensei em apostar, mas eu falei, será, velho? Eu sabia que o Vasco lá naturalmente ia ter que ter mais escanteio. Mas eu não apostei, eu tava tão concentrado em assistir o jogo, né? Aproveitar e acabei não apostando. Mas era lógico que o Vasco seria mais escanteio a partir daquele momento. Enfim, com esse resultado, o Vasco na nona colocação com 4 pontos. Por causa dos 2 resultados conseguidos nas primeiras rodadas, né? E o Bahia na 15ª colocação com 3 pontos. Resultado espetacular para o Bahia, resultado trágico para o Vasco, que ainda não sabe se vai surpreender e ficar na parte de cima da tabela, se vai ficar no meio da tabela ou se vai brigar contra o rebaixamento. Então uma derrota contra o Bahia, sendo mandante,
no final do campeonato, se o Vasco estiver brigando contra o rebaixamento, a gente vai vir aqui no início do campeonato buscar esse resultado. Agora, se estiver no meio da tabela, não vai fazer falta. Porém, esses jogos que o Vasco, qualquer equipe que está começando por agora, voltando para a Série A, precisa fazer os resultados em casa. O Vasco é o caso, o Bahia, quando jogar em casa, é a mesma coisa. Cadê o Grêmio? Meu Grêmio, cadê meu Grêmio? O Grêmio em casa tem que fazer os resultados, o Cruzeiro em casa tem que fazer os resultados, porque fora é uma incógnita. E em casa é onde tem que ter a garantia, né? Então o Vasco deu muito mole e tá numa descendente, né, nesse início do campeonato. Começou muito bem, depois iludiu um pouquinho, tomou um empatezinho e agora já vem uma derrota, né? Já o Bahia, 2 derrotas nas primeiras rodadas, classificação muito bem na Copa do Brasil no meio de semana, e agora vence o Vasco fora de casa. Tem o triunfo contra o Vasco, que dá muita moral pro tricolor baiano. O Bahia é tricolor, né? Se eu não me engano é. De qualquer forma pro Bahia, se eu estiver errado. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comente aqui embaixo o que você achou desse triunfo do Bahia. Enfim, foi esse o vídeo e falou!